Louvado seja Deus. Quero meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, melhor dizendo, 22, versículos 22 a 33. Mateus, capítulo 14, versículos 22 até 33. A palavra do Senhor diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui, debaixo da autoridade desse nome tão precioso do Teu Filho Jesus. E agora que lemos a Tua palavra, aplica, Senhor, essa palavra ao nosso coração. Aquilo que o Senhor preparou para mim, eu quero. Aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, nós queremos. De tal maneira que aquilo que o Senhor preparou possa cair exatamente no lugar da nossa alma que mais necessita. Fala conosco, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Esta foi uma semana singular para mim, porque daqui a pouquinho a nossa igreja vai estar reunida em uma assembleia extraordinária. E se você não conhece a estrutura batista, se você está nos visitando, aqui funciona tudo em comunidade. A gente só toma decisões através da comunidade. A comunidade vota, decide, não é? E a gente participa de todas as coisas. E nessa assembleia extraordinária, a gente tem um propósito de decidir se vai comprar ou não uma propriedade que fica aqui nos fundos do templo. É um morro que tem aí. Você sabe quanto tem de altura por trás, ali no fundo da propriedade? Chuta, fala aí. Hã? Quanto? Estou ouvindo aí, 10 metros, que mais? 15, 30 metros. O morro tem 30 metros de altura na parte mais alta, 17 na parte mais baixa aqui no fundo da gente. É um morro. E a gente olha e diz: tenha misericórdia, Senhor. Não é verdade? Compra, não compra, vale, não vale, tem um monte de dúvida. E certamente é um desafio imenso que talvez aos olhos humanos possa parecer inconsequente. Por quê? Porque há poucos meses atrás, essa igreja estava vivendo uma crise de unidade. Não preciso falar, você sabe que é verdade. E, naturalmente, crise de unidade gera diminuição de frequência e diminuição de recursos. E para piorar o cenário, vocês estão sendo dirigidos por um pastor interino. Esse aqui. E como disse um irmão domingo passado para mim, à noite, disse: pastor, a gente compra, e depois de alguns meses o senhor vai embora, como é que a gente fica? Não é justo isso? É.
Por isso, mais do que nunca, eu me pus a orar, porque é muita responsabilidade. E foi no contexto dessas orações que o Senhor colocou esse texto que eu queria estudar com os irmãos. E eu logo percebi que a palavra que mais se repete nesse texto é medo, ou os seus sinônimos, medo e pavor. E a segunda palavra mais repetida é gritar de medo. Foi quando eu me pus a entender o que o Senhor queria me ensinar nesse texto. E o desejo do meu coração hoje é repartir algumas das verdades que o Senhor me ensinou através dessa meditação. Mas antes, deixa eu tentar explicar o cenário que está por trás dos fatos aqui relatados. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Ele tinha multiplicado pães. Lembra a multiplicação dos pães, pães e peixinhos? 5.000 pessoas comeram. Só tinha alguns pãezinhos e alguns peixinhos, e Jesus foi partindo e nunca parava de partir, e alimentou todo mundo, e ainda sobrou 12 cestos cheios. E quando o povo percebeu o milagre, porque não foi uma coisa que só os discípulos viram, o povo percebeu, começou um movimento no meio do povo. Esse cara tem que ser o rei dos judeus. Vamos fazer Jesus o rei dos judeus. E isso se encontra lá em João 6, 14 e 15, você pode comparar, o texto paralelo vai falar sobre isso. E Jesus, sabendo que aquela era uma situação muito perigosa, do ponto de vista do governo, mas também muito perigosa porque muitos dos discípulos de Jesus pensavam como a multidão, que Jesus devia ser o rei dos judeus. E então, Jesus manda os seus discípulos embora, para não correrem essa tentação. E um dos textos paralelos, inclusive esse numa outra versão, diz assim: Jesus obrigou os seus discípulos a saírem. Ele não mandou, não, ele obrigou, vai embora. E ele fica despedindo a multidão, porque ele sabia que os discípulos não estavam preparados por aquele momento ali, porque talvez eles iam se envolver no meio daquela ação política. E Jesus então despede a multidão, sobe na montanha e fica orando. Mas se você ler o texto, ele está orando e está vigiando o barquinho que está no meio do lago. Ele está dizendo, está perto, está longe, estão chegando, está vendo tudo o que está acontecendo. A saída dos discípulos ocorreu, a Bíblia diz, no final da tarde. E Jesus, um pouquinho antes do final da tarde, e Jesus despede toda a multidão já no final da tarde, antes do sol se pôr. E ele sobe no monte para orar. Por isso, essa travessia com o vento contrário, segundo o texto da Bíblia, vai levar quase 12 horas. Por perto de 6 da tarde, que é o final da tarde, um pouco antes disso, talvez 5 da tarde, por aí, 4 e meia, eles saíram com o barquinho, pensando que em 1 hora, eu já fiz essa travessia, leva 40 minutos para atravessar de um lado ao outro do mar. Mas eles levaram 12 horas. Entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles no meio do lago, andando sobre as águas. E o que a gente pode aprender no meio de todo esse cenário? Primeira lição que eu vou aprender está nos versículos 25, 26 e 27. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre a água, sobre o mar, e os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. A primeira verdade aqui revelada é que quando temos medo, é mais fácil crer nas fantasias da nossa mente do que no poder do Senhor que já nos foi revelado ao longo da nossa vida. Imagina a cena, quase 12 horas tentando salvar a vida em meio a uma tempestade.
desejando ardentemente chegar à terra firme. Quando um vulto, uma figura humana vem se aproximando do barquinho, fustigado pelas ondas, com 12 homens dentro, encharcados pelas águas, tanto das ondas quanto dos respingos que o vento forte trazia sobre eles. E o pior, naqueles dias havia uma crendice entre os navegantes daquele mar da Galileia, que em noites de tempestade, depois da meia-noite, fantasmas surgiam e arrastavam os barquinhos que navegavam às profundezas do mar da Galileia. Sabe aquelas crendices que tem, né? A gente anda pelo interior, ouve umas crendices, não é assim? Tinha lá essas crendices. E na mesma hora em que eles viram aquele vulto, uma histeria se espalhou pelo barquinho. Não sei quem, a Bíblia não diz, um desses homens, um dos 12 apóstolos, discípulos, lembrando da crendice, gritou: é um fantasma! E o pavor se apoderou de todos, e a gritaria e o pânico começou a se espalhar no meio do barquinho. O interessante é que eles já tinham visto cegos verem, paralíticos andarem, mortos ressuscitarem, pães se multiplicarem pelo poder de Jesus, mas não conseguiam crer que Jesus pudesse andar sobre as águas. Mas eram capazes de crer que um fantasma poderia fazer um barquinho afundar. Não é doido isso? Por quê? Porque o medo faz com que os gigantes que precisam ser derrotados pareçam ser maiores do que verdadeiramente são, e as muralhas que precisam ser transpostas nos pareçam literalmente intransponíveis. Não foi exatamente isso que aconteceu quando os espias voltaram da terra prometida? Você lembra da história? A Bíblia diz que Moisés levou o povo de Israel à terra prometida em 2 anos. Recebeu as tábuas da lei, o mar vermelho se abriu. 2 anos, eles chegaram lá. Aí ele manda os espias. Os espias voltam com cachos de uvas, dizendo que a terra mana leite e mel. 10 deles voltam chorando. Viemos aqui para morrer, porque essa terra tem gigantes, e essa terra tem muralhas. 2 deles, Josué e Calebe, disseram: que são muralhas e gigantes diante do Deus que pegou o exército de Faraó e sucumbiu esse exército das águas do Mar Vermelho quando nós passamos a pé enxuto. Mas eles não conseguiam mais nem lembrar do Mar Vermelho, só viam os gigantes que estavam diante deles. O medo faz com que a gente esqueça o que Deus já fez na nossa vida. E diante do medo, a gente tem o tamanho de Deus obscurecido pelas fantasias da nossa mente. Por isso o medo em nós se torna a antítese da nossa fé e da nossa esperança, e gera em nós muitas vezes o desejo de fugir de qualquer tipo de enfrentamento, porque uma das reações do medo é fuga, é fugir, ou então ficar bem quietinho, paradinho, esperando que os gigantes da nossa alma não nos vejam e não cheguem perto de nós. Mas qual foi a resposta de Jesus para o medo dos discípulos que estavam histéricos lá no barquinho? A resposta foi a voz dele. Eles conheciam muito bem a voz de Jesus. Eles podiam confundir o vulto, eles podiam confundir a imagem. Será que eu estou vendo bem? Será que é Jesus? Está meio de longe, é um vulto. Mas a voz... Alguém já tentou brincar com você pelo telefone?
passar um trote, alguém muito amigo, muito querido, e até disfarça a voz, já tentou? Mas se você conhece muito bem, se é a tua esposa, se é teu marido, se é teu filho, você não vai cair nessa. A hora que começar a falar, para com isso, menino, porque a gente conhece a voz. E os discípulos conheciam a voz de Jesus, e eles ouviram a voz de Jesus. E o que é que Jesus disse para eles, para que eles pudessem vencer o medo? Primeira ordem de Jesus para eles: coragem. Fala para quem está aí, ó, coragem. Porque a única maneira de vencer o medo é enfrentá-lo. Não tem jeito de vencer o medo escondido debaixo da cama. A gente tem que enfrentar. Por isso Jesus disse: coragem. E coragem, queridos, não é ausência de medo, mas é a determinação da alma de enfrentá-lo para chegar a um lugar melhor. Então, a primeira dica de Jesus para os seus discípulos é coragem. Segunda, sou eu. Não está isso na Bíblia aí? Sou eu. E a segunda é uma palavra de segurança: sou eu. Não é um fantasma. É como se Jesus estivesse gritando para ele: ei, fantasmas não existem. Ei, as maquinações da sua mente não vão acontecer, nem aconteceram. Você já percebeu que quando você está com medo, tudo que é de pior passa pela tua cabeça? E se acontecer isso, se acontecer aquilo, se cair, isso e aquilo? Tem gente, por exemplo, que não quer ir no médico só para ouvir que talvez um dia o médico diga que você tem uma doença. Então eu nem vou no médico porque eu não quero saber. Como se ele pudesse esconder a doença dele mesmo. É verdade ou não é? Você conhece gente assim? Eu conheço. Eu ouvi alguém dizer eu. Não é assim? Mas adianta? Não adianta. Por isso Jesus disse: sou eu. E essa palavra, sou eu, é uma palavra de amor. Ele está dizendo assim: eu não os abandonei no meio da tempestade. Talvez os discípulos estavam lá no meio da tempestade pensando: ih, Jesus ficou lá e largou a gente aqui nessa confusão, né? Ele obrigou a gente não queria vir, mas ele mandou a gente vir. E ele está dizendo: eu estava vigiando vocês de cima da montanha o tempo todo. Eu estava orando por vocês. E agora eu vim subir no seu barquinho para acalmar a sua tempestade. Porque diz a Bíblia que quando Pedro e Jesus subiram no barquinho, imediatamente a tempestade cessou. Eu vim aqui para isso. Eu continuo no controle até do que aos seus olhos parece incontrolável, o vento e o mar. Eu continuo no controle da morte, da saúde, da cura, do suprimento, da multiplicação dos pães. Eu continuo no controle para dar escape das tentações. Por isso, eu os tirei do meio das multidões, porque eu conheci a sua natureza e continuo no controle até de protegê-los da sua própria natureza. Deus está no controle. Pode dizer para alguém aí, ó, Deus está no controle. Eu creio, Ele tem todo o poder no céu e na terra. E em todas as áreas da vida. Uma ocasião a gente estava vivendo em família uma situação muito difícil financeiramente. Quem não viveu situações difíceis financeiramente? Se você está vivo e não viveu, escreva, vai viver um dia. Não é verdade? Todos nós vivemos. Sabe aquelas situações que você diz assim: não tem jeito,
Não sei o que eu vou fazer. Inclusive, o tema do sermão de hoje à noite, não perca, é quando você imagina que não tem jeito. Esse vai ser o tema de hoje à noite, tá? Olha, eu pensei, não tem jeito. E a gente estava orando em família, pedindo misericórdia de Deus. E eu precisava de uma quantia alta. E eu não sabia como fazer. E durante a minha vida toda, eu nunca pedi nada para ninguém, porque eu só peço para Deus. Ele é o Senhor da minha vida. E a gente estava orando, falei, Senhor, eu não sei como é que vai ser. Fazia conta, refazia conta, cortava, mas não tinha mais o que cortar. Sabe quando você chega aquela hora que não tem mais o que cortar? Eu falei, agora, Senhor, não sei o que vai acontecer. Passou o domingo, segunda, terça-feira, o tesoureiro da igreja falou assim, pastor, tem um envelope aqui com uma carta para o senhor, que colocaram no gasofilácio. Tá bom, passa aqui que eu vou entregar. Sabe aquele envelope de dízimo? Dentro de uma cartinha toda grampeada. Ele abriu o envelope de dízimo, foi ver, achou a cartinha. E a cartinha era a seguinte, que aquela família, durante alguns dias, estava ficando incomodada e orando pela nossa família. Não sabia o que estava acontecendo, mas estavam incomodados e começaram a orar e orar. E um dia o esposo, que não era crente, dessa família, falou, acho que eles estão precisando de dinheiro. Anos depois eu batizei aquele homem, graças a Deus. E sabe, ele falou, por que você não dá uma oferta para ele? O cara que não era crente, vai dar oferta para o pastor. E aí ele disse, ela perguntou, mas o que a gente dá? E deu um determinado valor, que não era pequeno, mas era exatamente o que eu estava precisando. E colocou no gasofilácio. No domingo, e eu desesperado na segunda, na terça, dizendo, e agora? Está chegando, acabou. Mas já estava a provisão no domingo. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava numa fila uma vez, conversando com uma irmã, e contando essas histórias que eu sempre conto para vocês, aí disse assim, pastor, essa coisa só acontece na vida de pastor, na vida de gente normal não acontece não. Eu virei para ela e falei assim, pois é, minha irmã, acontece sim, a senhora quer ver? Ela falou, quero. Qual é o teu sonho? Minha filha mora na Alemanha, eu adoraria um dia pegar um avião e visitar ela na Alemanha. Falei, então vamos pedir, na fila, sabe, do refeitório, assim. Orei por ela, falei, Senhor, tua filhinha tem um desejo no coração, talvez para alguns pareça um orgulho, gastar dinheiro à toa, mas o Senhor é pai, o Senhor sabe que os filhinhos têm os desejos assim mais doidos, e a gente gosta de fazer, abençoa a tua filha. Passaram-se alguns meses, eu encontro essa mesma mulher na mesma fila, ela disse, pastor, essas coisas não acontecem só com o pastor não. Ele falou, eu vou embarcar semana que vem para visitar minha filha. Eu falei, a tua filha mandou dinheiro? Ele falou, não, ela não tem. Eu contei do meu sonho para uma amiga, e essa amiga me deu de presente a passagem e ainda uns euros para ficar lá. Eu falei, mas quem é que mandou ela fazer isso? O Deus Todo-Poderoso. Coragem, sou eu. Está entendendo? Terceira ordem, a mais difícil, não tenha medo. E aí, quando a gente lê isso, eu começo a pensar, como? Tendo fé. Lembrem de quem eu sou, do que eu já fiz nas suas vidas. E creiam que eu posso fazer coisas novas que vocês nunca viveram ou viram, como andar sobre as águas. Ou você acha que o meu poder está limitado a só aquilo que eu já fiz na sua vida?
se permitam experimentar o meu poder de outra forma, até que possam crer que eu posso todas as coisas. E que seja gerado em vocês uma ousadia como vocês nunca tiveram. É por isso que o apóstolo Paulo vai ensinar o seu discípulo Timóteo com que atitude ele devia agir no seu ministério. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas do quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Eu não sei quais os fantasmas que assolam a sua mente, mas eu conheço o Senhor que anda sobre as águas. E é Ele quem me convida a ter coragem, a reconhecer a presença dEle na minha vida, e não ter medo diante dos novos desafios à minha fé. Sabe por que eu gosto de desafio? Não é porque eu sou corajoso, porque eu sou um tremendo medroso. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu não paro de medir o tamanho dos gigantes, mas quando eu vou enfrentá-los, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E essa é a minha força. E você, o que é que vai fazer? Vai ver fantasmas ou vai crer nos milagres de Jesus, que já marcou a sua vida com a sua presença? Segunda lição desse texto, versículos 28 e 29. Então Pedro disse, olha que coisa linda: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse, eu não sei se ele estava esperando isso não, e Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E a segunda verdade aqui revelada é que para entrar na dimensão do milagre, nós precisamos enfrentar os nossos medos. Eu não sei quem foi o primeiro a gritar no barco, é um fantasma, porque a Bíblia não diz quem foi. Mas você sabe que podia ser Pedro? Ele era o mais afoito de todos, sempre que falava primeiro era ele. Era ou não era? A Bíblia não diz que foi ele, mas quem sabe? Mas uma coisa eu sei: a única pessoa debaixo do céu, além de Jesus, que andou sobre as águas, foi ele. Ninguém mais experimentou o milagre pessoalmente, além dele, pois ele foi o único a ter coragem para obedecer Jesus e sair da sua zona de segurança, o barquinho fustigado pelas ondas, e andar sobre as águas. Todos os demais que estavam no barquinho assistiram 2 milagres: Jesus andando sobre as águas e Pedro andando sobre as águas. Mas um discípulo só foi aquele que andou sobre as águas. Por quê? Porque para entrar na dimensão dos milagres, é preciso dar passos ousados e concretos de fé. Ninguém entra na dimensão dos milagres se não quiser dar passos de fé. Agora, você já parou para pensar por que era necessário que isso acontecesse? Por que tinha que esperar a tempestade? Por que tinha que andar sobre as águas? Por que isso fazia parte do plano de Deus? Porque Jesus estava preparando um líder para conduzir os primeiros passos da igreja de Jerusalém. Alguém que cresce no seu poder, a ponto de ter coragem para dizer para um paralítico na porta do templo: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus.
Alguém que nunca tivesse andado sobre as águas nunca teria coragem de falar isso na porta daquele templo. Alguém que nunca tivesse vivido experiências assim, só assistido. E pior, quando parecia que não estava funcionando, porque ele chegou lá na porta do templo e falou: levanta e anda em nome de Jesus. O cara nem deu bola. Olha lá o texto. A Bíblia diz que vai lá Pedro, pega ele pela mão e bota ele de pé. Diz assim: eu estou falando sério, levanta aí. E outra vez ele empresta a sua fé para o paralítico que não tinha fé para poder ver que a sua perna ia firmá-lo, senão ele nem ia ter tentado se levantar. E ele empresta a sua fé ousadamente para que o paralítico pudesse entrar também na dimensão do milagre. E foi para prepará-lo, para crer que poderia ressuscitar Dorcas. Porque o outro que faz milagre de ressurreição é Pedro. Ou até para dar-lhe segurança de saber que não precisava tocar nas pessoas, ou falar, ou fazer qualquer coisa, somente andar pela fé, que a sua sombra poderia ser capaz de curar pessoas. Está na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, ninguém entra na dimensão dos milagres sem enfrentar os seus medos e colocar a fé no lugar do medo. Se você não entende que a nossa segurança é o amor de Jesus, você não entende do poder dele e da graça dele. É por isso que o apóstolo João vai dizer, lá em 1 João 4, versículos 18 e 19, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. Isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O perfeito amor afasta todo medo. A nossa fé procede da certeza de que Ele nos ama. De onde vem a nossa fé? Que você é poderoso, que você é capaz, que você pode. Isso é em você mesmo. Mas a nossa fé em Jesus está afirmando uma coisa: Jesus me ama. E Ele tem um plano para a minha vida. E eu quero estar no centro da vontade dEle, porque Ele é o meu Senhor. E às vezes Ele vai botar a gente numas frias que eu vou lhe falar. Como para Pedro: vem, vem, bota o pé aí na água e vem. Eu acho que hoje Deus está preparando a minha vida, a sua vida, cada um de nós, para entrar numa nova dimensão. A dimensão dos milagres, da graça, da misericórdia, do poder. Quando a gente entra nessa dimensão, a gente ora diferente. Você já orou por desencargo de consciência? Aquela oração que você diz assim: é bom, Senhor, e tal, não sei, está entendendo? Você já sabe o que eu estou falando, né? Agora você já orou com fé? Senhor, eu fiquei impressionado com a sua oração a primeira vez. Me esqueci o nome da irmã. Estou olhando para a irmã de azul aqui, de colar. É a irmã mesmo, do seminário. É. Josélia, a irmã Josélia. Primeira vez que eu a vi, a senhora sentou atrás de mim aqui no banco, né? E essa irmã estava com um diagnóstico de câncer, não foi? E ela falou: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. E eu quase fiz uma oração de desencargo de consciência. Mas ela chegou para mim e disse assim: eu creio que o Senhor Jesus pode e vai me curar. Foi ou não foi? Meses depois eu voltei, ela me disse: fui curada. É verdade ou não é? Você já fez a oração de desencargo de consciência? Você já fez a oração de fé? Você sabe a diferença? Agora, no que se baseia a oração da fé? Eu sei que Deus me ama e tem um plano para a minha vida. E eu estou tão tranquilo com esse plano que Ele tem, que eu posso colocar tudo na mão dEle. O que Deus está trabalhando é que muitos de nós, ao longo da vida, fomos assistentes dos milagres.
E chega um momento na nossa vida que Ele diz assim: agora está na hora de você ser protagonista dos milagres. Mas isso só vai acontecer se você tiver coragem para sair do seu barquinho e dar passos de fé, mesmo que seja sobre as águas encapeladas do mar da vida. Por isso Jesus vai chegar em determinados momentos e dizer: vem. E você vai ter que dar um passo de fé. Terceira e última coisa que eu quero deixar com você hoje, versículos 30, 31 e 32. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos para o barco, o vento cessou. A terceira verdade que esse texto nos ensina é que, mesmo em meio a um milagre, as nossas dúvidas interiores podem fazer nosso medo nos destruir. Quer ver como isso é verdade? Quem aqui, em algum momento na sua vida, já não foi autossabotado por dúvidas de si mesmo? Está entendendo? Que a gente olha assim: eu não consigo, eu não posso, eu acho que fulano tivesse aqui faria, mas se fosse eu não consigo, eu não posso. Não é assim? Foi justamente isso que estava acontecendo com Pedro. A Bíblia nos diz que Pedro não estava somente andando sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele chegou até onde Jesus estava. Ele foi olhando para Jesus e chegou lá, andou sobre as águas até lá. Ele não deu um passinho, ele foi até lá. Porém, nesta hora, as dúvidas encheram o seu coração. Que dúvidas foram estas? As mais humanas de todas elas. As dúvidas de si mesmo diante da realidade que ele estava vivendo. Eu estou andando sobre as águas? Só Jesus pode fazer isso, eu sou um pecador. A física me ensina que a água não é capaz de sustentar o meu peso sem que eu afunde e flutue. Tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Se o barco, que é grande, está quase naufragando pela força do vento contrário, como eu vou andar de volta para o barco com o vento contrário? Porque ele estava no vento a favor. O barco estava indo para lá, Jesus estava vindo de cá, o vento estava contrário para ir para lá, Jesus estava a favor do vento, carregado pelo vento. E ele estava indo naquele sentido. Jesus estava vindo contra o vento, mas ele estava indo a favor do vento. E aí ele pensou: a favor do vento é mais fácil, agora eu vou ter que andar contra o vento. E foram essas dúvidas e outras que começaram a fazer ele pensar: não dá, e o medo voltou. Como é triste ver que pessoas afundam durante os milagres na sua vida, pois permitem que o medo volte pelas janelas das dúvidas em suas mentes. Mas sabe o que me impressiona? É que, mesmo assim, Jesus não falha conosco. Quando Pedro gritou, amedrontado, novamente, Jesus estendeu a sua mão e o levantou. Mas consegue perceber uma coisa? Jesus o levantou, não o carregou. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Jesus carregou Pedro. Não carregou, não. Levantou Pedro. Ou seja, agora, de mãos dadas com Jesus, ele foi conduzido ao barco, andando sobre as águas novamente, até chegar no barco. Você está entendendo?
E aí, para mim, vem a coisa mais maravilhosa de todas. Até quando eu me auto-saboto, Jesus me coloca de pé novamente e confirma a minha fé para que da próxima vez eu não precise afundar novamente. Ele pega, coloca de pé e diz: vem comigo. E aí a gente vai dando passo por passo. Lembra da cena que eu falei, daquele pastor na pinguela do terceiro andar, e eu morrendo de medo, ele me dando a mãozinha? Jesus fez exatamente a mesma coisa com Pedro. Por que você está com medo? Dá a mão aqui, anda comigo. E a mesma distância que ele foi, ele agora volta com Jesus até o barquinho, andando sobre as águas. E é por isso que Jesus faz esse comentário: homem de pequena fé, por que você duvidou? Como se dissesse: da próxima vez, não duvide mais, pois comigo e pelo meu poder, até você pode andar sobre as águas. Eu já ouvi isso de Deus algumas vezes. Vem comigo, até você pode andar sobre as águas. E hoje eu venho dizer a você: não duvide, pois com Jesus até você, até eu, qualquer pessoa pode andar sobre as águas e viver na dimensão do milagre, porque Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. E quando nós chegamos ao livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar um Pedro que, apesar de si mesmo, aprendeu a andar na dimensão do milagre de mãos dadas com Jesus. Então, se você está afundando por causa das suas dúvidas, grite, não para afugentar os seus fantasmas, mas para pedir: Jesus, salva-me. E aquele que anda sobre as águas vai estender a sua mão para colocá-lo de pé, para andar com Ele, mesmo contra o vento mais tempestuoso, sobre as águas das circunstâncias da vida. Deixe Jesus colocar você de pé, pois quando Ele entra conosco no barco, nós descobrimos que não somente Ele anda sobre as águas da vida e os mares tempestuosos da nossa existência, mas como é Senhor e Mestre de todas as coisas, a ponto de depois da lição aprendida, simplesmente fazer cessar a tempestade. Para pensar, depois de tudo, cessa a tempestade. Não podia cessar antes? Por que tinha que cessar só depois? Senão Pedro e os discípulos nunca entenderiam o que significa andar pela fé. Algumas vezes Deus permite que encruzilhadas cheguem na nossa vida, não porque Ele não tenha poder para detê-las ou impedi-las, mas porque eu preciso delas, para poder aprender coisas novas que me levem a uma nova dimensão de vida. Então, o que o Senhor pede para nós hoje é que a gente esteja disposto a enfrentar os medos mais naturais e humanos da vida e dizer: eu quero aprender com Jesus a andar pela fé. E eu queria orar com pessoas aqui hoje, como eu faço todo domingo aqui, porque às vezes a gente tem medo de dar passos de fé. Quando eu descobri que Deus falava comigo, eu falei para vocês que eu descobri que Deus fala, né, quando eu tinha 12 anos de idade, e a minha conversão se deu aí. Então eu perguntava tudo para Deus, e eu queria saber quais eram as respostas de Deus, porque Deus podia me orientar, a palavra de sabedoria era dele. Mas a minha mãe tem um problema psiquiátrico sério.
Minha mãe, naquela época, estava tendo alucinações, ela ouvia vozes, ela via coisas que não existiam. E aí eu tive muito medo de ficar louco. E eu falei, eu vou parar de falar com Deus, porque esse negócio de falar com Deus, dizer que Ele está falando comigo, todo mundo vai achar que eu sou louco que nem minha mãe. E durante meses eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu estava me auto-sabotando e não sabia. Até o dia que eu descobri que deixar Jesus falar com a gente, tocar o nosso coração, dar direção, responder às orações, não é loucura. É a verdadeira humanidade que Deus preparou para nós. Porque quando Ele criou o ser humano, Ele criou alguém semelhante a Ele em imagem e espírito, para a gente poder ter comunhão com Ele. E por causa dos nossos medos, a gente se afasta dessa comunhão mais íntima com Ele. Talvez você esteja na igreja e está dizendo, esse cara é doido. Dá para viver assim? Experimenta. Não acredita em mim não, só experimenta. Você vai entrar numa dimensão nova do poder, da graça, da misericórdia de Deus. Eu vou dizer uma coisa, porque já aconteceu isso comigo. Eu vivi dentro da igreja. Fui batizado com 7 anos de idade. Mas eu só conheci quem era o meu Senhor mais tarde. Porque a gente se acostuma com a religiosidade, com os bancos da igreja, com as práticas religiosas, com as canções, até com os versículos, mas nunca experimentou a graça poderosa de Jesus. Quando eu comecei a pastorear, tinha 21 anos, e a minha igreja, a primeira igreja que eu pastoreei, foi a igreja em que eu nasci. Eu conhecia todo mundo, e eu dizia assim, como é que eu vou pastorear aquela irmãzinha mais briguenta que eu conheço da vida? Toda a vida eu via ela brigar nas assembleias. Eu só tenho 21 anos. Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo? Eu confesso, eu tive muito medo de aceitar ser pastor daquela igreja. Aí um dia orando, porque Deus fala, eu perguntei para ele, como é que eu posso ser pastor de uma igreja que me viu de calças curtas? Como é que eles vão me respeitar? A autoridade pastoral. E aí aquilo que Deus me ensinou tem seguido o meu ministério até hoje. Deus me falou assim, eu só te peço uma coisa, ensine esse povo a se conectar comigo como você está conectado, o resto eu faço. Eu sou pastor interino dessa igreja. Não sei quanto tempo eu vou ficar e eu não sou garantia de nada. A única garantia que vocês têm chama-se Jesus Cristo, o Senhor. E se vocês colocarem sua esperança em outra pessoa, está tudo errado. Mas eu tenho uma missão aqui. Ensinar você a se conectar a Jesus de uma maneira tão profunda, que não importa o que aconteça, você sabe a fonte de toda a graça e ninguém segura mais você. Porque se Jesus está aí falando, dirigindo, ensinando, as outras coisas acontecem. A segurança de uma igreja chama Jesus Cristo. Ele é o pastor da igreja. Hoje eu queria orar com pessoas que Jesus está pedindo para colocar a sua vida na mão dele. Você está com medo de tomar uma decisão, você está com medo de firmar a sua fé, você está com medo de dar passos de fé, está com medo de sair do teu barquinho, está entendendo? Eu estou no meio da onda, está molhado, está quase sossobrando, mas é um barquinho.
Agora vou sair para andar na água, nessa tempestade, isso é loucura. Mas anda com Jesus, experimenta, anda com Ele, bota o teu coração, a tua alma, experimenta. E eu vou dizer para você, você vai entrar numa dimensão como você nunca entrou, do poder de Deus na sua vida. E quando a gente experimenta isso, a gente não quer mais nada, querido. Eu vou para onde Jesus me mandar, quando Ele me mandar, para fazer o que Ele me mandar. Por quê? Porque eu não sei viver de outro jeito, e é assim que você tem que viver, porque essa é a verdade da palavra. Então, se hoje Jesus está falando ao seu coração, eu quero convidar você para vir aqui à frente para a gente orar. Talvez você tenha um problema muito grande, está com medo, diz assim, isso aqui não tem jeito. Escuta o sermão de hoje à noite, porque Jesus vai falar para você que tem jeito, até para aquilo que a gente acha que não tem jeito. Mas o primeiro passo é sair do barquinho e dizer, eu vou andar com Jesus do teu jeito, e vou caminhar contigo pela fé. Então, aquelas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, vem para cá, eu quero levantar um clamor de oração, conectando tua vida, teu coração, tua alma com o Todo-Poderoso Senhor. E eu creio que Ele vai fazer coisas extraordinárias no meio da gente. Se você é essa pessoa, sai aí da galeria, vem para cá, toma a tua decisão, vem para cá. A decisão de sair do barquinho, de fazer aquilo que Deus está mandando, do jeito que Ele está mandando, vem para cá. Está com medo? Você está muito bem acompanhado. Moisés teve medo, Pedro teve medo, João estava naquele barquinho e teve medo, mas a diferença era que eles ouviram a voz do Senhor. Quem mais o Senhor está chamando? Vem para cá, em nome de Jesus, vem, pode vir, rápido, venha. A gente vai orar junto aqui, a gente vai colocar a vida no altar de Deus. Diga, querido. Aleluia. Deus vai fazendo a obra dele, né? E tem coisas muito especiais que Deus vai fazer na tua vida, querido, na tua vida, tá? Deixa Ele fazer o que Ele precisa fazer na tua vida, querido, venha. Olha, tem gente de Deus aqui, não resista à voz do Espírito, por favor, se o Espírito Santo está falando com você, não resista à voz do Espírito, Ele está falando com você, obedeça. O Espírito Santo falou com você, venha rápido, vem em nome de Jesus, vem. Eu tenho certeza que Deus está fazendo algo novo aqui hoje. Ele tem algo novo para a tua vida hoje, vem, em nome de Jesus. Quem mais o Espírito Santo está falando? Pode vir, venha, tem algo novo para a tua vida. Quer experimentar algo novo? Ele vai fazer esse algo novo na tua vida, venha. E a gente vai orar. Agora, venha, isso, pode vir, em nome de Jesus. Agora, todo o povo de Deus de pé aqui, a gente vai levantar um clamor. Lembra das 3 palavras de Jesus? Coragem. Repete comigo. Coragem. Sou eu, não tenha medo. Repete comigo, coragem, sou eu, não tenha medo. Você pode ouvir a voz do Espírito aí no seu coração? Se você está ouvindo, diga amém.